Bem-vindos à segunda aula da nossa Masterclass sobre o plano de trade. Nela, nós iremos avaliar algumas métricas importantes para alcançar a consistência no mercado. Se você quer garantir a sua vaga na segunda metade dessa Masterclass com o trader Fabrício Gonçalves, basta clicar no primeiro link da descrição. E eu desejo excelentes estudos. Bom, pessoal, agora vamos analisar na prática aqui um breve dia de operações, tá? Com a minha conta simuladora aqui, no qual a gente já configurou previamente o nosso plano de trade. Vejam só, que eu tenho monitor de disciplina 100% quanto ao resultado das minhas operações, perda por operação no máximo R$100, ganho por operação no mínimo R$200, perda máxima no dia no máximo R$300. Perdas consecutivas, no máximo 3, tive uma perda. Aberturas simultâneas, fiquei no limite de uma abertura simultânea entre índice e dólar, conforme eu havia configurado previamente. Quando a gente olha aqui em taxa de desempenho, lembram que eu coloquei em 200% minha taxa de desempenho, minha unidade de risco? Pois é, fiquei em 8,3%, positiva por conta do resultado positivo, mas ainda abaixo da meta. Quando eu olho aqui para essa outra métrica de risco-retorno, o meu risco-retorno está bem interessante, tá? Ele está em 3,33. Ele está acima da relação risco-retorno que eu havia configurado previamente, que era de 1,5. Ou seja, o que isso aqui me diz? Que eu estou um trader eficiente, pelo menos em relação à amostra dos trades que eu realizei nessa tarde aqui desse dia, tá? Onde eu pego aqui o resultado do plano de trade. Hoje eu tive um resultado bem legal, tá? Bem interessante, ou seja, eu tive 3 de retorno para cada um stop, tá? Eu tive um retorno aí de 3 pontos, por exemplo, para cada uma unidade de stop. Isso aqui é muito bom, tá um pouco acima até, bem acima na verdade, né? Do que a métrica que a gente havia configurado, que muitas vezes também é um certo consenso no mercado de relação risco-retorno 1,5, 2 para 1. O que é importante, tá? Antes da gente partir para a próxima métrica, que essa relação de risco-retorno, ela não somente esteja de acordo com os nossos objetivos, mas que ela seja positiva, tá? Isso é importante porque muitas vezes o nosso setup, ele não necessariamente vai acertar 50% das operações, mas se nós mantivermos uma relação risco-retorno positiva, isso vai nos gerar um resultado positivo no médio e longo prazo. Aqui em disposição, vejam só que legal, a gente tem uma disposição positiva, ou seja, basicamente eu fiquei 2 vezes mais tempo para ter um retorno positivo do que a operação que eu tomei o stop, tá? Lembrando, quanto menor for a minha disposição, menor vai ser o tempo que eu fiquei posicionado num trade positivo em relação a um trade negativo. Então, se a minha disposição fosse de 1 para 1, significaria que eu fico 10 minutos num trade positivo e fico 10 minutos num trade negativo. Nesse caso, como é de 2 para 1, significa que eu fico em média 20 minutos, por exemplo, ou 30 minutos num trade positivo e 15 minutos em média num trade negativo, certo? Então vejam que eu já tenho 2 informações bem importantes, tá? Risco, retorno, o quanto que eu tô tendo de retorno para cada unidade de risco que eu tomei, tá? Para cada stop que eu tomei. E aqui a disposição, o quanto de tempo que eu fiquei para ganhar no trade em relação ao tempo que eu fico para perder no trade. Aqui embaixo eu tenho a taxa de sucesso, tá? Vejam que eu operei índice e eu operei dólar. Tive uma taxa de sucesso de 25%, onde eu acertei aqui metade das operações no índice, acertei 100% das operações no dólar. E no total eu fiz aqui 4 operações nesses ativos, tá? Por fim, aqui em gráfico de performance eu tenho em vermelho operações indisciplinadas e em verde as minhas operações disciplinadas, tá? Conforme a gente for operando gradativamente, esse gráfico também vai tendo uma robustez maior. Certo, pessoal? Esse foi então o monitor de disciplina, a página inicial dele, e nas próximas aulas a gente vai abordar as próximas funcionalidades que a gente tem aqui na ferramenta. Nos vemos lá!